Vamos lá, bem-vindo à minha oficina, meu nome é Maicon e esse é um vídeo muito bacana que eu vou fazer, é o vídeo que eu queria ter assistido quando eu estava aprendendo nos primeiros passos para reparar micro-ondas e eletrodoméstico. É um vídeo que nós vamos ver os defeitos e as soluções. Defeito e solução sem muita teoria, mostrando aqui não como resolve minimamente, mas quando esse problema acontece, qual que é a possível causa? Como se fosse um livro de cabeceira. Deixar esse vídeo salvo para quando precisar, para tirar uma dúvida, tá bom? Vamos lá, vamos para a prática, tá? E vamos fazer 5 defeitos, tá? 5 defeitos. Então fica até o final que o quinto defeito, o quarto e o quinto são os melhores que eu deixei, tá? Mas se tiver com pressa, embaixo tem um sumário onde você pode ver qual minuto que tá, o 5, o 4, o 3, e você vai direto também, não quero tomar teu tempo. Tá, vamos lá, o primeiro defeito, micro-ondas quando ele liga direto quando a gente coloca na tomada. Colocou o micro-ondas na tomada, ele começa a funcionar sozinho. Primeiro, a gente tem que descobrir o quê? A primeira pergunta a ser feita, ele está esquentando quando liga? Ele está ligando, está fazendo barulho, certo? Mas ele está esquentando aqui ou só está ligado o ventilador e o prato dele e a lâmpada? Tem as duas diferenças. Então se ele está esquentando, eu posso pegar aqui, ligar ele na tomada, ele vai ligar, eu com uma garrafinha de água, boto dentro do micro-ondas e deixo ele funcionando por 30 segundos e eu vejo. Se ele esquentou, o que é? Relé da placa. Se ele esquentou, é o relé da placa. Tem que remover a placa, ou aqui, ó, sem antes de mais nada, eu removo aqui os conectores, não precisa nem remover conector, você entendeu? Eu só pego o meu multímetro e na escala de bip e eu vejo com todo o cuidado do mundo, porque ele aqui, ele só vai fechar um contato ou não. Então lá, ligou, e eu com todo cuidado aqui, eu venho aqui, uma ponta na outra. Se ele deu bip, é o relé que está grudado, tá? Ah, mas ele não está esquentando. Não esquentou? Opa, se ele não esquentou, o problema é outro, tá? Pode ser a chave, microchave de porta. Se ele não esquentou, ele só ligou ventilador, motor lá do prato e a lâmpada, pode ser o problema aqui na microchave de porta. Só testar chave por chave. Coloca o teu multímetro ali no bip, abriu, fechou, tem que bipar ou não, aberto e fechado. Simples, simples assim. E a gente ganha tempo. Apesar que quando eu pego o micro-ondas para arrumar, independente do que seja, muitas vezes eu nem pergunto para o cliente o que quer. Não quero saber o que é o defeito, não preciso saber. Por quê? Quando chega na minha bancada, eu vou testar tudo. Porque eu tenho que saber se o capacitor está bom, se o trafo está bom, se o magnetron está ok, se o ventilador está girando certinho, se a placa está bacana. Então eu tenho que testar tudo, diodo, sabe? Então, mas você está com a oficina cheia, está com pressa. Então vamos lá. Ligou na tomada e o micro-ondas já ligou direto. Está esquentando? Relé. Não está esquentando água? Pode ser. E pode ser também placa, pode ser outros defeitos. Esse eu estou dando as dicas de o que seria o defeito mais comum, tá bom? Então com isso aí você já vê que vai ser legal esse vídeo. Eu peço para vocês deixar aí uma inscrição no nosso canal, que eu vou deixar também depois os vídeos com cada problema e as soluções, bem detalhado como consultar. Agora no momento já tem alguns vídeos que já tem alguma coisa do que eu vou dizer aqui no meu canal, mas pode pesquisar também no YouTube, você sabendo a causa, o defeito, quando acontece defeito, o que está causando isso, já é 90% do problema resolvido, né? Tá? Então bota uma inscrição aí, liga o sininho para receber as notificações quando a gente colocar vídeo novo, tá bom? Agora vamos para o segundo defeito. Segundo defeito, eu tô com uma cola aqui, eu tô olhando para o lado esquerdo que eu tô com uma colinha aqui do texto para fazer uma coisa bem certinha para vocês, tá bom? Eu peço também, assim, ó, eu tô fazendo isso com muita humildade, não tenho prática, não gosto até de ficar aparecendo em câmera.
Então, se eu cometer algum erro, peço perdão. Se quiser colaborar, dando uma dica, Michael, não faz isso, cara, faz assim, faz daquele outro. Agradeço muito, tá? Sempre útil e estou aprendendo com vocês e estamos trocando conhecimento, né? Quando a gente troca conhecimento, quem mais aprende é quem ensina ou quem tenta passar, né? Tá bom? Vamos lá. O segundo defeito do micro-ondas é quando ele está morto, está apagado, né? Ele apagou, chegou, não está ligando nada. Lógico, é fusível de entrada. Claro, pode ser. O principal motivo é o fusível de entrada. Mas o motivo, e por que que ele está queimando o fusível de entrada? Tá? Então, primeira coisa a ser feita, eu não vou ficar, por favor, pessoal, para eu descobrir o defeito, eu vou às vezes ter que ligar ele novamente, vai ficar me queimando o fusível. Cada vez eu vou ter que ir lá, geralmente se for desse baratinho aqui de 10 amperes, tudo bem, né? A gente compra caixa com 100, né? Tudo bem. Mas se for já esse outro aqui, né? Já um pouquinho maior, fica já mais caro, fica mais... Tá? Mas por favor, pessoal, não venham... primeira segurança. Não venham colocar fiozinho que o pessoal ensina por aí nos vídeos, não. Descascar um fio, tirar um fiozinho de cobre, bota aqui no suporte do fusível, que aí se queimar, só perder um fusível. Não, cara, isso aí não, porque você nunca vai saber o quanto que vai passar, qual é o problema certo, porque não tem como medir o que você vai proteger ou não. Então, às vezes, seria pode ser só trocar o fusível, depois o resto está tudo certo. Foi uma das causas de queimar o fusível, é um motivo externo. É uma queda da fornecimento de energia para a residência ou para o restaurante. Então, quando volta a dar um pico maior, o fusível está ali para isso, para proteger o sistema, para proteger dali para frente. Então, pode ser que não tenha nada micro-ondas. Aí você vai lá com um fiozinho muito grosso e ele está ainda com, né, ou está com... pode causar problema, tá? Então, primeira coisa é testar da forma certa. Veja aqui, eu vou mostrar para vocês a minha bancada aqui, ó. Eu tenho aqui um disjuntor. Eu tenho um disjuntor aqui de 10 amperes, tá? Tá ruim para mostrar agora ali, mas eu tenho um disjuntor. Você pode usar um disjuntor, mas o certo, o correto é você usar a tua lâmpada em série, tá? A lâmpada em série. Lâmpada em série para você, se tiver com curto, ela vai acender e você tá seguro. Tem um vídeo ensinando a fazer lâmpada de série para quem ainda não viu, tá? Vou deixar um cardzinho aqui, tá? Então, na maioria das vezes é esse fusívelzinho. Mas, para descobrir, eu marquei isso aqui como importante para não vão me fazer chacho com fio, tá? Então, o que pode estar causando a queima desse fusível? Pode ser a causa externa, como eu já disse. Pode ser uma microchave invertida, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é alguma chave de porta que ela colou, sabe? Deixa eu pegar uma chavinha aqui. A chavinha de porta tem o defeito, um costume de esse pininho aqui, que ele tem que... Ó, estão ouvindo? Ó, deixa eu botar aqui para você ver. Tem que fazer o cliquezinho, né? Ele cola, ele gruda. Por umidade, ele fica fechado. Então, dependendo da posição dela na chave, quando a gente vai abrir a porta ou fechar, ele vai queimar o fusível. Tá? É uma proteção. É para nunca você abrir essas chaves, a função dela é para você nunca conseguir ligar o micro-ondas com a porta aberta. Tá? Então você nunca vai ligar o micro-ondas com a porta aberta. Impossível. Porque tem essa combinação das duas chaves, na maioria das vezes são 3 chaves que te protegem. Então, quando está queimando o fusível, pode ser a microchave. Então, microchave. Agora, uma outra coisa pode ser o capacitor de alta. Tá? Capacitor de alta. Deixa eu me mostrar aqui, ó. Capacitor de alta. Pode ser o capacitor de alta. Ele faz queimar fusível. Um problema, se ele está funcionando de forma errada, pode estar queimando o fusível. Agora, eu preciso do curtir, deixa um curtir aí, vamos nessa. O terceiro defeito, muito comum dos micro-ondas, quando ele tem um barulho diferente, um barulho muito forte. Ou faísca dentro aqui da cavidade, faísca. Ou quando ele tem um cheiro de queimado. Possível causas, as principais causas, o que é? Mica oxidada, carbonizada, a mica
do micro-ondas, a mica carbonizada, né? Deixa eu pegar uma aqui. Ela vai reter a umidade e aí vai fazer barulho, vai fazer faísca. Outra coisa, ferrugem dentro da cavidade. A ferrugem é um problema, mais pra gente que mora no litoral. É onde a faísca aí chama geralmente aquela ferrugem na porta, parece que tem um ímã para gerar faísca e queimar o magnetron. Muitas das vezes o magnetron é queimado, que a gente tem que substituir por motivo da ferrugem dentro da cavidade. Tá? A ferrugem naquele trilho onde passa o carrosselzinho ali, sabe? Ali aquela ferrugem pode trazer problema. E uma outra questão é a antena do magnetron, tá? A antena do magnetron, deixa eu mostrar uma aqui. Essa antena, quando eu digo antena, é essa parte aqui. Eu vou botar uma foto de uma queimada aqui na edição, tá? Quando ela tem aqui um buraco, ela vai fazer uma faisqueira, vai fazer barulho e trazer mau funcionamento. E numa metade das vezes, eu acredito, 50%, é só substituir essa anteninha aqui, um alicate aqui, você tira aquela queimada e bota uma outra. O furo aqui dessa antena interfere. Eu procuro sempre substituir, se esse aqui é um quadradinho que está aqui, eu substituo por outro que tem um quadrado, mas não sei lhe dizer se interfere ou não. Agora, muito cuidado, pessoal, quando mexer com o magnetron, essa parte rosa, branca, isso aqui é cancerígeno. Ele tem propriedades ali, físico-químicas ali, que aconselham não se tocar, não encostar, porque é cancerígeno. Então a saúde é importante, né? Então, uma outra lenda. Quando tá rosa, o magnetron tá indo pro espaço. Tá ficando velho, tá ficando ruim. Ou quando para ele tá bom, tem que ser branco. Não. História para boi dormir. Tá? Isso aqui é como o fabricante fabrica, rosa ou branco. Não tem nada a ver. Então, esse aqui tá ruim, esse magnetron. Comprei um magnetron do ML lá do Mercado Livre e chegou todo rosado já, veio velho. Não, o fabricante fez assim. Não tem magnetron de 10 anos branco, tá? Começou um barulho aqui, eu vou ter que dar um pause no vídeo. Tá? E às vezes, então, não é faísca, é só barulho. Uma grande parte das vezes, quando é muito barulho, só barulho, não tem faísca, é o magnetron que está com problema, ou o capacitor de alta, tá? Nosso capacitor de alta, tá? Tem uma marca que eu uso aqui que começa com E e termina com X, que é muito boa, tá? Eu tenho uma mania de quando eu compro eu sempre compro da mesma empresa já há anos, mas se ele é muito leve, não tem óleo, é porcaria, tá? Vai sempre as diquinhas diquinhas de macaco velho aí pra vocês, tá? Então, fez muito barulho, tá muito barulhento, magnetron ou capacitor de alta, tá? Então não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, compartilhar com as pessoas. Esse vídeo tem que ficar na cabeceira de vocês aí, tá? Vamos pro quinto defeito agora. O quinto defeito é o micro-ondas desligando sozinho depois de alguns minutos. Ainda tem um sexto defeito que eu vou botar um bônus para lá no final do vídeo, que é o maior problema que acontece no micro-ondas. Eu fiz uma surpresa aqui e deixei um sexto defeito. Vou deixar no finalzinho do vídeo o sexto ainda, que é muito interessante. Mas o quinto defeito é que o micro-ondas liga sozinho. Ele está ligado por um tempo e de repente ele desliga sozinho. Poxa, e daqui a pouco eu desligo ele da tomada, deixo ele um pouco lá, quando eu ligo ele volta a funcionar normalmente. O que é isso? Sensor de temperatura. Sensor de temperatura que está fazendo a função dele muitas vezes, tá? Porque às vezes as pessoas usam um micro-ondas de forma muito errada. Vale uma dica, uma atenção, vamos botar aqui uma atenção para essa conversa agora. O micro-ondas, a função descongelar é feita para ser usada, não é frescura. Então, muitas vezes, até em restaurantes que eu atendo, pousadas, o pessoal usa para descongelar, bota um frango inteiro congelado,
bota lá, só bota o tempo lá, bota 10 minutos. Ele fica 10 minutos na potência máxima. Na potência máxima, sem dar um respiro, deixar o magnetron respirar, resfriar um pouco. Isso aí vai torrar o magnetron e vai torrar a máquina. Sem dúvida. O descongelar é para ser usado, sabe? Então, quando você troca um magnetron de um cliente, você tem que aconselhar ele. Ele, se você usa a função de descongelar e põe lá 10 minutos, ele vai ficar ligado 40, 50 segundos e ele não é que ele vai baixar a potência, não. Ele vai desligar o magnetron por um instante. Ele vai desligar por 10, 20 segundos, enquanto isso o ventilador está agindo e resfriando o magnetron. Daqui a pouco ele liga de novo. E aí vai ficar mais um minuto ligado, 40 segundos, 1 minuto e meio, varia de modelo para modelo, de marca para marca, tá? E aí passou mais aqueles 40 segundos, ele vai desligar o magnetron. Se você tiver um amperímetro, como eu tenho aqui na bancada, se você tiver um amperímetro, você observa quando você usa a função descongelar. Ele cai aqui porque ele desliga o magnetron. A gente sabe que ele consome no 220 em torno de 5 amperes com o trafo ligado apenas, e quando ele liga o magnetron chega a 7, 8. É essa a média. Então, quando a gente vai descongelar, a gente nota no amperímetro que ele baixa porque ele desligou o magnetron por um instante, alguns segundos, e vou deixar o ventilador agir e resfriar. Aí a gente faz durar o nosso magnetron e o nosso micro-ondas durar muito mais tempo. Tá? Então o que acontece? Quando eu fico lá, quando o pessoal do restaurante quer tá com pressa para descongelar, eu não gosto de restaurante muito que tem micro-ondas, vou falar para você. Mas se chega lá, o cara vai descongelar uma porção para depois fritar para te servir ou assar. Então ele bota lá na chapa 5, 6 minutos no 100% direto. Ele vai fazer esse procedimento daqui 10 minutos você vai fazer outro, aí uma hora o sensor de temperatura vai colar, vai fazer a função dele, que vai abrir e vai cortar o micro-ondas. Só que essa peça é muito legal, que ela não é igual a um fusível comum. Ela tem um sensor, ela tem uma placa de um material que quando ela esquenta muito, ela dilata e ela abre o espaço onde não passa a corrente e ela corta a energia para o micro-ondas, desliga. Quando ela vai perdendo temperatura, vai esfriando, ele vai fechar de novo e ela vai voltar a encostar. Então, mas na maioria das vezes passou 20 minutinhos, 15 minutinhos, ele baixou a temperatura, ele volta o material dele a não dilatar ali, né, retrai, e ele volta a passar a energia, tá? Então, esse defeito, o magnetron desligar depois de um tempo, né, é isso aqui. E pode ser também do magnetron. Tá? Pode ser a placa em si, algum probleminha na placa, na placa lógica ali, na parte do microchip que tem ali, né? Pode, mas na grande maioria das vezes isso aqui. Tá? Essa dica foi massa, eu acho que eu gostaria muito de um curtirzinho aí, um like, porque tá bom esse nosso bate-papo hoje, né? E a gente vai para sexta. O nosso sexto defeito que eu estava escondendo aqui é o seguinte: vocês que estão começando nessa área aí, e vocês sempre vão escutar isso sim, a frase assim: ei, Mike, tudo bem? Eu preciso que você dê uma olhada no meu micro-ondas. Ele está funcionando tudo. Ele liga o painel, liga a luz, ele gira o prato, liga tudo, tá tudo perfeito, só não esquenta. Só a maior função dele, a única função que a gente tem o micro-ondas é para ele esquentar, né? Para ele gerar as micro-ondas ali e fazer a água das moléculas, né? A moléculazinha da água vibrar. Bom, ele não esquenta, o micro-ondas não esquentou uma grande parte das vezes. Eu digo, 60%, 70% das vezes, capacitor de alta. Capacitor de alta. E vamos, pessoal, tem o nosso aulinha aí, eu vou deixar um cardzinho, como testa o capacitor direito, porque muitas vezes, pessoal aí que ensina, só o multímetro, só na leitura do bip ali, para ver se tem continuidade, você sabe que não funciona. Ele pode, porque às vezes ele está conduzindo do pino para a carcaça e o bip pode não pegar.
Você entendeu? Porque ele tem uma resistência, mas uma resistência alta. Então ele não vai bipar, mas o capacitor está com problema. Então por isso que você tem que medir todo, fazer uma revisão em todo o micro-ondas para cada troca de fusível. Trocou o fusível, tem que revisar tudo. Para você dar uma garantia, como diz o Giovanni, um cara de um canal bom aí, eu aprendi muito com ele, para ser uma referência no teu assunto, você entendeu? Então, para você ser uma referência na sua região, é isso que o Giovanni fala do canal, me falhou o nome agora, que depois até eu deixo um link aqui, um cara que aprendi bastante coisa nos vídeos dele. Então, pode estar passando aqui tem uma fuga, vamos dizer assim, e vai queimar de volta o fusível de alta. Tá? Então, o magnetron, o defeito do micro-ondas está funcionando tudo, só não esquenta. Pode ser isso aqui, pode ser o fusível de alta, tá? Pode ser o magnetron, tá? Então, a grande parte da maioria dos defeitos, quando não esquenta, é isso aqui: capacitor, fusível de alta e magnetron, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente faz com muito carinho sempre e espero que vocês compartilhem e deixem uma curtida. Muito obrigado, valeu, vamos que vamos!